Quando eu tinha 18 anos, meu pai me espancou e me abandonou na estrada depois que me recusei a desistir do meu futuro. Você não é nada sem esta família, ele cuspiu. Então eu registrei um boletim de ocorrência e nunca mais voltei para casa. 3 anos depois, voltei para encará-lo. Certo, Reddit, isso aconteceu há 3 anos. Eu sou Blake, 21 anos, homem. A vida está boa agora, mas aquela noite ainda me persegue, então estou escrevendo tudo de uma vez por todas. Eu fiz 18 anos em março e, em abril, eu já estava pagando $400 por mês para dormir no mesmo quarto em que dormia desde 6 anos de idade. 3 dias depois do meu aniversário, meu pai me sentou à mesa da cozinha e soltou: aluguel de adulto, 400 por mês, vencimento no primeiro dia, somente em dinheiro. A comida também não estava incluída. Minha mãe ficou sentada ali assentindo com a cabeça como se aquilo fosse normal. Depois disso, todo mês, eu deixava um envelope no balcão antes de ir trabalhar. Meu pai contava o dinheiro na minha frente como se eu fosse um inquilino. Eu me formei com média 3,7 enquanto trabalhava em uma loja de autopeças desde os 16 anos. Eu não era preguiçoso, eu estava economizando para sair dali. Eu tinha um único objetivo desde o segundo ano do ensino médio: ir embora. Eu encontrei um programa de certificação em soldagem em Ohio que era basicamente minha rampa de saída. Bolsa integral, ajuda de custo, 18 meses e caminho direto para um emprego, se você não fizesse besteira. Eu me inscrevi em janeiro do meu último ano e recebi a carta de aceitação em maio, 3 semanas antes da formatura. Eu li a carta 3 vezes antes de acreditar que era real naquela noite. Cometi o erro de contar aos meus pais durante o jantar. O rosto da minha mãe fez aquela coisa em que ela sorri com a boca, mas os olhos ficam vazios. Meu pai apenas resmungou e perguntou quem iria ajudar em casa se eu fosse embora, como se eu fosse funcionário. Eu disse que o programa começava em agosto, 3 meses de distância, tempo de sobra para resolver as coisas, tempo de sobra para se adaptar. Foi então que minha irmã Jennifer entrou. Jennifer tinha 25 anos e tinha acabado de se divorciar porque foi pega traindo, não apenas com um homem. O ex dela, Miles, ficou com a guarda principal, e ela voltou a morar no antigo quarto como se fosse um plano de longo prazo, porque era. Em uma semana, tudo na casa mudou. Jennifer não cozinhava, não limpava e não contribuía com um centavo, mas, de alguma forma, tinha opinião sobre tudo. Ela comia minhas compras, mexia na minha roupa e reclamava da minha televisão, enquanto Braden gritava às 7 da manhã quando estava lá. Então os pedidos de babá começaram imediatamente. Preciso que você cuide do Braden hoje à noite, tenho um cliente, preciso que você vá buscá-lo na casa do Miles, preciso que você fique com ele no sábado, preciso que você o leve à consulta médica. Nas primeiras vezes, eu ajudei porque ele é meu sobrinho e eu não sou sem coração. Eu não me importava de passar tempo com ele quando a Jennifer realmente precisava de ajuda, mas ela não precisava de ajuda, ela precisava de um servo. Cuidar do Braden, buscá-lo, levá-lo aqui, cobrir o tempo de custódia dela. Eu ajudei no começo porque ele é meu sobrinho, mas isso virou ela me usando como uma babá embutida. Ela pedia 2 horas e sumia por 6, depois ficava irritada se eu perguntasse onde ela estava. Não ouse me dar sermão, ela dizia, irmãozinho. O pior foi uma terça-feira no começo de junho. Jennifer me pediu para cuidar do Braden por 2 horas enquanto se encontrava com um cliente. Eu disse que tudo bem, mas eu tinha um turno na loja de autopeças começando às 4 da tarde. Ela prometeu que voltaria às 3h30. 3h30 chegou e nada de Jennifer. Liguei 6 vezes, direto para a caixa postal. Mandei mensagem, nada. Às 3h50, eu estava em pânico. Eu não podia deixar uma criança de 3 anos sozinha e não podia levá-la para o trabalho. Liguei para meu gerente, Doug, e disse que tinha uma emergência familiar. Ele não ficou feliz, dava para perceber. Minha confiabilidade estava começando a parecer instável. Jennifer chegou às 7h30, mais de 4 horas atrasada. Ela entrou pela porta com sacolas de compras, nem pediu desculpa, só disse que o trânsito estava louco e que o celular tinha descarregado. Eu disse que ela tinha me feito perder um turno e quase me feito perder o emprego. Ela revirou os olhos e disse que eu estava sendo dramático. Essa era a palavra que ela adorava. E meus pais? Eles permitiam absolutamente tudo isso. Minha mãe dizia, sua irmã está passando por um momento difícil, e família ajuda a família. Meu pai resmungava sobre como homens de verdade assumem responsabilidades quando a família precisa. Nenhum dos dois jamais pediu para a preciosa filha deles assumir responsabilidade por nada. Enquanto isso, eu tinha 18 anos, pagava aluguel, trabalhava mais de 20 horas por semana na loja de autopeças, tentava economizar para o meu futuro e era tratado como funcionário da casa. O programa de bolsa tinha um prazo. Eu precisava confirmar minha matrícula até 15 de julho e chegar ao campus em Ohio até 20 de agosto. A moradia estava organizada, mas eu precisava assinar a papelada. A ajuda de custo começaria quando as aulas começassem, mas eu precisaria de economias para cobrir o intervalo.
Eu conseguia fazer isso. Eu só precisava sobreviver aos próximos 3 meses sem que minha família sabotasse tudo. Então comecei a me preparar em silêncio. Imprimi os documentos, assinei o que precisava e empacotei o básico onde ninguém perceberia. Mantive a cabeça baixa, trabalhei, paguei o aluguel e contei os dias até finalmente poder ir embora. A intervenção aconteceu em uma quinta-feira à noite, no começo de julho. Cheguei em casa do trabalho por volta das 6, cansado de um turno puxado. O assento elevatório do Braden estava no carro da Jennifer, o que era estranho, porque deveria ser a semana do Miles. Ela devia tê-lo buscado mais cedo. Quando entrei pela porta da frente, os três estavam sentados na sala, esperando como abutres, meu pai, minha mãe e Jennifer. Precisamos conversar sobre essa coisa de Ohio, disse meu pai, como se Ohio fosse uma doença que eu tivesse contraído. Coloquei as chaves no balcão e continuei em pé. Eu não ia sentar e ficar encurralado em uma emboscada ensaiada. Não há nada para conversar. Eu já confirmei minha vaga. Isso era verdade. Eu tinha enviado a confirmação de matrícula na semana anterior porque sentia que algo estava vindo. Eu tinha assinado a papelada da moradia. Tinha avisado meu gerente da loja de autopeças que meu último dia seria 15 de agosto. Tudo estava fechado. Minha mãe se inclinou para frente com aquela voz suave e manipuladora. Querido, nós estivemos conversando e nós achamos que talvez fosse melhor se você adiasse por 1 ano, talvez 2, só até a Jennifer se reerguer. Eu olhei para Jennifer, ela ainda estava rolando o celular, como se aquela conversa fosse inferior demais para merecer a atenção dela. Se reerguer como? Ela não tem trabalho fixo, não paga aluguel, não cuida do próprio filho na maior parte do tempo. Qual é o plano aqui? A cabeça da Jennifer se levantou bruscamente. Com licença? Eu estou construindo um negócio. Você não faz ideia de como isso é difícil. Você não faz ideia do que eu estou enfrentando. Você tem alguma noção de quanto eu sofro como mãe solteira? Sim, mas você está aproveitando a vida de solteira sem a parte de ser mãe, respondi na hora. Ela não gostou daquilo. Eu me virei para meus pais. Vocês querem que eu desista de uma bolsa integral e de uma ajuda de custo, além do canal de encaminhamento para emprego do programa, para que eu possa ficar de babá e continuar pagando aluguel enquanto a Jennifer descobre restaurantes novos? O maxilar do meu pai se contraiu, aquele olhar que ele tem quando está prestes a transformar a conversa em um sermão. Primeiro, controle o seu tom. Segundo, isso não é sobre babá. Isso é sobre responsabilidade. Isso é sobre você achar que é bom demais para ajudar quando nós precisamos de você. Mantive a voz neutra. Eu venho ajudando há 3 meses seguidos, enquanto pago 400 por mês para viver no meu quarto de infância. A Jennifer não paga nada, não contribui com nada, e vocês estão me pedindo para jogar meu futuro fora para que ela possa continuar não fazendo nada. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Ela teve todo o sistema de apoio arrancado dela. O casamento, a casa, a estabilidade. Ela está machucada, Blake. Ela traiu, eu rebati. Isso é culpa dela. Ela destruiu o próprio casamento, então me desculpa se eu não estou sentindo pena. Talvez vocês devessem deixá-la enfrentar as consequências, só uma vez. A sala ficou completamente silenciosa. Até a Jennifer congelou. Ela se levantou, o rosto vermelho, e começou a gritar sobre como eu era um pirralho julgador que não entendia relacionamentos adultos, sobre como eu nunca tinha tido um relacionamento de verdade, então não podia saber como era, sobre como Miles era controlador e emocionalmente indisponível, e que ela merecia ser feliz. Meu pai apontou para mim. Peça desculpas à sua irmã agora. Eu não pedi desculpas. Eu fui para o meu quarto e tranquei a porta. Pela hora seguinte, eu podia ouvi-los conversando na cozinha. A voz do meu pai estava baixa, minha mãe concordava naquele murmúrio suave que ela faz quando está apoiando ele sem dizer nada diretamente. A Jennifer estava chorando, provavelmente explorando a simpatia. Eu mandei mensagem para meu melhor amigo Mason, as coisas estão ficando ruins aqui, emboscada da família hoje à noite. Se eu não falar com você até amanhã à noite, algo deu errado, estou falando sério. Mason e eu éramos amigos desde a 7ª série. Tínhamos feito tudo juntos, escola, trabalhos de verão, videogames, tudo. Os pais dele eram boas pessoas. O pai dele era um eletricista aposentado que agora fazia consultoria. A mãe dele trabalhava na biblioteca e fazia o melhor bolo de carne que eu já tinha comido. Eu tinha passado metade dos meus anos do ensino médio na casa deles. Mason respondeu imediatamente, o que você precisa? Pensei por um segundo e então digitei um plano. Se eu te mandar a palavra bem em letras maiúsculas, significa que eu não estou bem. Se eu não te responder por mais de 3 horas durante o dia, me ligue 2 vezes. Se eu ainda não atender, ligue para o seu pai e comece a procurar. Ele respondeu, entendido. Compartilhe a sua localização. Eu ativei o compartilhamento de localização.
Ele confirmou que conseguia me ver no mapa. Depois ele enviou o número do pai dele em uma mensagem separada. Eu salvei o número no meu telefone. Acontece que essa foi a coisa mais inteligente que eu já fiz. 2 dias depois, em uma tarde de sábado, meu pai bateu na porta do meu quarto. A voz dele estava diferente, mais suave, quase amigável, o tipo de tom que eu não ouvia dele havia anos. Ei, podemos conversar? Só nós dois, de homem para homem. Acho que começamos com o pé errado naquela noite, e eu quero consertar as coisas. Todo instinto que eu tinha gritava que aquilo era uma armadilha, mas uma parte pequena e estúpida de mim ainda queria acreditar que meu pai era capaz de ser razoável, que talvez ele realmente pedisse desculpas pela emboscada, que talvez pudéssemos acertar algo em que eu fosse para o raio sem destruir todos os relacionamentos da minha família. Meu pai era um babaca, sim, mas eu nunca imaginei que ele fosse tão longe. Estou me adiantando. Então eu abri a porta. Ele sugeriu que fossemos dar uma volta de carro. Disse que sempre pensava melhor quando estava em movimento. Disse que queria explicar algumas coisas sem a minha mãe e a Jennifer por perto para se emocionarem. Apenas dois caras. Conversando. Peguei meu telefone, conferi a bateria, 12%, deveria ser suficiente para uma volta curta. Peguei meu casaco, mesmo sendo julho, porque o clima tinha estado estranho a semana inteira. Entramos na caminhonete dele. O céu vinha se fechando o dia todo, nuvens escuras se acumulando a oeste. O boletim do rádio dizia que havia um alerta de tempestade severa para o condado, começando por volta das 7 ou 8 da noite. Eram mais ou menos 4:30 quando saímos da garagem. Meu pai saiu da estrada principal cerca de 20 minutos depois, seguindo para longe da cidade, em direção às áreas rurais, onde as casas ficavam escassas e as plantações se estendiam até o horizonte. Para onde estamos indo? Perguntei. Só dirigindo, ele manteve os olhos na estrada. A voz ainda era amigável, mas havia algo por baixo dela. Agora eu quero que você entenda uma coisa, Blake. Esta família te deu tudo. Um teto sobre a sua cabeça, comida na mesa, um lugar para voltar sempre que você precisou. E agora, quando nós precisamos que você assuma responsabilidades, você quer fugir para o raio como se nada disso importasse. Mas eu venho pagando aluguel desde que fiz 18 anos. Eu trabalho, compro minha própria comida. Eu contribuo mais para esta casa do que a Jennifer contribui. Isso não é me dar tudo, isso é me cobrar para existir dentro da minha própria família. As mãos dele se apertaram no volante. Nós poderíamos ter te cobrado mais. Poderíamos ter te colocado para fora no dia em que você fez 18 anos. Alguns pais fazem isso, mas nós não fizemos, porque família cuida de família, e família significa sacrifício. A chuva começou fraca no início, apenas respingando no para-brisa, depois ficou mais forte, depois forte o suficiente para que os limpadores mal conseguissem acompanhar. Nós já estávamos em uma estrada do condado, do tipo sem linhas pintadas e quase sem acostamento, não havia nada ao redor além de plantações de milho e um celeiro ocasional. Eu conferi meu telefone, uma barra de sinal, depois nenhuma. Pai, você precisa dar meia volta, a tempestade está piorando. Você não vai a lugar nenhum até entender o que está prestes a jogar fora. Ele saiu da estrada para uma via de acesso de cascalho que levava a um antigo silo de grãos, daqueles lugares que provavelmente não eram usados havia anos. Sem luzes, sem outros carros, nada além da chuva martelando o para-brisa e do vento balançando a caminhonete na suspensão. Pai, eu quero ir para casa. Ele não respondeu, apenas se virou no banco, o rosto completamente vazio, e esticou o braço por cima do console, agarrando a gola da minha jaqueta antes que eu pudesse reagir. Eu tentei me puxar para trás, mas ele tinha cerca de 60 libras a mais do que eu e tinha feito trabalho físico a vida inteira. Ele me arremessou contra a porta do passageiro, minha cabeça bateu no vidro. Eu levantei as mãos e ele me acertou 2 vezes nas costelas, de forma controlada e deliberada. Eu não conseguia respirar, a dor foi imediata e aguda. Tentei abrir a porta e ele agarrou meu braço, torcendo-o com força para trás. Ele enfiou a mão no bolso da minha jaqueta e pegou meu telefone, conferiu a tela, 7% de bateria, sem sinal, e o jogou no barranco, no meio do mato onde eu nunca encontraria no escuro. Então ele se inclinou sobre mim, destravou a porta e me empurrou para fora. Eu caí com força no cascalho, primeiro com as mãos, depois com os joelhos, a chuva me encharcando instantaneamente. Quando levantei o olhar, as luzes traseiras dele já estavam desaparecendo pela estrada. Nenhuma palavra, nenhum discurso, simplesmente foi embora. Eu estava a cerca de 40 milhas de casa. Eu conferi depois em um mapa. Sem telefone, sem carteira, porque eu a tinha deixado em cima da cômoda. As costelas gritavam a cada respiração, a tempestade piorava a cada minuto. Nos primeiros 10 minutos eu apenas fiquei ali sentado na lama, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Meu próprio pai tinha acabado de me espancar e me abandonar em uma tempestade, no meio do nada, como se eu fosse lixo, como se eu não fosse nada.
Mesmo assim, procurei meu telefone, rastejei pelo barranco por alguns minutos, as mãos na lama, a chuva batendo nas minhas costas. Não encontrei. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. O compartilhamento de localização agora era inútil, só mostrava o último sinal perto de casa antes de o sinal cair. Depois que o telefone foi jogado fora, ele era apenas um pedaço de plástico morto em algum barranco. Eu precisava me mover, ficar sentado ali não ia ajudar em nada. Escolhi uma direção e comecei a andar. A estrada do condado praticamente não tinha acostamento, nenhuma iluminação pública, nenhuma casa visível em nenhuma direção, apenas campos, chuva e escuridão. Eu tinha que andar pela beirada de cascalho e pular para o barranco sempre que um carro passava, o que não acontecia com frequência, talvez um a cada 10 ou 15 minutos. Os faróis me cegavam e depois desapareciam, as lanternas traseiras sumindo na tempestade. Ninguém parou. Eu provavelmente parecia um rato afogado tropeçando pela estrada, ou um louco, ou os dois. Cada passo doía, as costelas eram a pior parte, mas o corpo inteiro começava a latejar. Eu caminhei por mais de uma hora, talvez mais perto de 90 minutos. Difícil acompanhar o tempo quando você só está colocando um pé na frente do outro e tentando não desabar. Finalmente vi luzes à frente, um posto de caminhoneiros, um daqueles lugares grandes, 24 horas, com posto de gasolina e lanchonete. Empurrei a porta e o calor me atingiu como uma parede. O homem atrás do balcão deu uma olhada em mim e o rosto dele mudou. Você está bem, cara? Precisa de ajuda? Preciso pegar um telefone emprestado, o meu morreu. Ele me entregou o celular dele sem fazer perguntas. Liguei para o pai do Mason. Ele atendeu no terceiro toque. Sr. Hanson, é o Blake. Aconteceu alguma coisa. Eu estou em um posto de caminhoneiros, Miller's Travel Center. Fique aí dentro, fique aquecido, estamos indo. Ele desligou. O atendente me trouxe café e me deixou sentar em uma cabine. Cerca de 45 minutos depois, Mason e o pai dele entraram pela porta. O rosto do Mason ficou branco quando me viu. Vamos primeiro para o pronto-socorro, depois para a delegacia. Ele se sentou na minha frente. Me conta tudo. Eu contei tudo, absolutamente tudo. Quando terminei, o Sr. Hanson assentiu uma única vez. Vamos fazer isso do jeito certo. Primeiro os registros médicos, depois fazemos o boletim de ocorrência. Depois disso, vemos os próximos passos. Mas esta noite você vai ficar conosco, entendido? Sim, senhor. A visita ao pronto-socorro levou quase 4 horas. Eles fizeram radiografias que mostraram 2 costelas machucadas do lado esquerdo, não fraturadas, mas perto disso. Fotografaram os hematomas no meu tronco, no braço onde ele me agarrou, os arranhões nas minhas mãos, joelhos e testa. Eles me examinaram para a concussão e decidiram que eu provavelmente tinha uma leve, mas nada que exigisse internação. A enfermeira que tirou as fotos foi profissional, mas gentil, claramente já tinha feito aquilo antes. Situação doméstica, foi como ela chamou, um termo educado para membros da família machucando uns aos outros. Ela me deu cópias de tudo e um número de relatório e disse que os registros estariam disponíveis se eu precisasse deles para fins legais. Depois do hospital, fomos para a delegacia do xerife. Registrar o boletim levou mais 2 horas. Eu contei tudo ao delegado. Ele perguntou se eu queria prestar queixa. Eu disse que sim. Ele explicou que o caso iria para o gabinete do promotor para avaliação. Eles não podiam prometer uma prisão naquela noite, mas o boletim, combinado com as fotos e a documentação do hospital, dava peso ao caso. Ele me deu um número de processo, o cartão de contato de uma defensora de vítimas e me disse para não voltar para casa sozinho. Quando chegamos à casa do Mason, já eram quase 3 da manhã. A senhora Hanson tinha ficado acordada. Ela não fez perguntas, apenas me abraçou e me levou até o quarto de hóspedes. Eu dormi por 12 horas seguidas. Os dias seguintes foram um borrão de logística, questões legais e de tentar processar o que tinha acontecido. Eu obviamente não podia voltar para a casa dos meus pais, mas todas as minhas coisas estavam lá, minhas roupas, meu laptop, meus documentos, minhas economias e dinheiro em espécie escondidos no meu armário, tudo o que eu possuía. O Sr. Hanson sabia como lidar com isso. O processo se chamava acompanhamento civil. Você solicita pelo departamento do xerife. Oficiais acompanham você para buscar seus pertences, mantêm tudo pacífico e garantem que ninguém interfira. Nós marcamos para 4 dias depois do incidente, deu tempo para minhas costelas doerem um pouco menos e para os hematomas florescerem em marcas impressionantes de roxo e amarelo. 2 delegados nos encontraram na casa dos meus pais às 10 da manhã de uma quarta-feira. A caminhonete do meu pai não estava lá, o que eu esperava. Eu não sabia se ele tinha sido preso, advertido ou o quê, mas a ausência dele tornou tudo mais fácil. O carro da minha mãe estava na garagem. Eu caminhei até a porta da frente com os oficiais de cada lado. Mason e o pai dele ficaram perto do carro como testemunhas.
Minha mãe abriu a porta, e o rosto dela passou por choque, confusão e medo. E então se acomodou naquela falsa preocupação que ela fazia tão bem. Blake, querido, o que está acontecendo? Por que a polícia está aqui? Eu estou aqui para pegar meus pertences. Eu não vou ficar. Isto é um acompanhamento civil. Ela tentou bloquear a porta. A voz dela ficou suave e suplicante. Ele não quis dizer isso. Você sabe como seu pai fica às vezes. Nós podemos resolver isso. Você não precisa envolver estranhos nos assuntos da família. Um dos policiais deu um passo à frente. Senhora, ele tem o direito legal de recuperar seus pertences. Preciso que a senhora se afaste e permita que ele entre. Ela se afastou, mas me seguiu até o meu quarto e falou o tempo inteiro. Eu arrumava enquanto o policial havia me dito antes, 15 minutos, pegar apenas o essencial, não interagir com nada do que dissessem, retirada limpa. Eu tinha uma lista mental, certidão de nascimento da caixa trancada no meu armário, cartão da Previdência Social, a pasta com toda a papelada de Ohio, laptop e carregador, roupas que cabiam em 2 bolsas de viagem, botas de trabalho e equipamentos de proteção individual, o dinheiro que eu tinha escondido em um livro oco na estante, quase $800 em economias, ferramentas que eu tinha comprado com meu próprio dinheiro, recibos ainda dentro dos estojos. Minha mãe não parava de falar o tempo todo, dizendo que eu estava exagerando, que famílias brigam às vezes, que eu me arrependeria disso. Eu não respondia nada. A Jennifer apareceu no corredor mais ou menos na metade do tempo. Quando viu os policiais, o rosto dela se contorceu em algo feio. Você chamou a polícia para o pai? Você está falando sério agora? Você faz ideia do que isso vai causar à nossa família? Eu continuei arrumando. Você é tão dramático. Ele mal encostou em você. Você está agindo como se ele tivesse tentado te matar. Um dos policiais mandou ela se afastar. Ela não ouviu e continuou, me chamando de nomes, dizendo que eu estava arruinando tudo, dizendo que eu sempre tinha sido o problema dessa família e que isso só provava isso. Senhora, disse o policial, agora com mais firmeza, a senhora precisa se acalmar ou vamos ter uma conversa diferente. Depois disso, ela se calou, mas o olhar que me lançou poderia ter derretido o aço. Eu terminei de arrumar, atravessei a casa uma última vez para garantir que não tinha esquecido nada importante, parei no balcão da cozinha e deixei minha chave da casa ali. Minha mãe começou a chorar, a performance de vítima. Eu saí pela porta da frente e entrei no carro do Sr. Hanson sem olhar para trás. As 6 semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida, mas também as mais importantes. Eu fiquei com a família do Mason até ir para Ohio. Eles se recusaram a me deixar pagar aluguel, mesmo eu tentando várias vezes. A senhora Hanson apenas disse, você tem 18 anos e está passando por algo terrível. Guarde seu dinheiro, você vai precisar dele. O Sr. Hanson me ajudou a abrir uma nova conta bancária em uma cooperativa de crédito diferente, uma com a qual meus pais não tinham nenhuma ligação. Mason me levava e buscava no trabalho, porque meu carro tecnicamente estava registrado no nome do meu pai e eu não queria nenhuma complicação. Eu dei meu aviso prévio de 2 semanas na loja de autopeças. Meu gerente não fez muitas perguntas, apenas disse que tinha ouvido algo sobre problemas familiares e que, se eu precisasse de uma referência algum dia, ele me daria uma boa. Aquilo significou muito para mim. O assédio da minha família começou quase imediatamente. Minha mãe mandava mensagens do número normal dela, no começo mensagens longas sobre como estava preocupada, como não conseguia dormir, como a família estava se desfazendo. Quando eu bloqueei o número dela, ela começou a mandar mensagens de outros telefones, pegou o emprestado de uma amiga, comprou um pré-pago, sempre o mesmo tom, súplica e culpa ao mesmo tempo. Por que você está fazendo isso conosco? Você não ama mais sua família? Seu pai também está sofrendo. E claro que ela mandou os mensageiros. Uma tia com quem eu não falava havia anos ligou para dizer que eu estava sendo cruel e partindo o coração da minha mãe. Um primo mandou mensagem no Facebook dizendo que tinha ouvido que eu tinha feito meu pai ser preso e se eu tinha noção do que isso faria com o trabalho dele e com a reputação dele. Eu guardei tudo, cada mensagem, cada correio de voz, cada texto. A defensora das vítimas tinha me dito que documentação importa, especialmente se as coisas escalam. Meu pai nunca entrou em contato comigo diretamente. Descobri depois que o advogado dele tinha aconselhado que ele não tivesse nenhum contato comigo enquanto a investigação estivesse em andamento. O processo criminal andou devagar. O gabinete do promotor levou semanas para revisar tudo. O detetive designado para o meu caso me entrevistou 2 vezes, uma logo depois de eu registrar a ocorrência e outra cerca de 1 mês depois. Ele disse que casos de agressão envolvendo membros da família eram complicados, sem testemunhas muitas vezes se resumiam a evidências físicas e credibilidade. Minhas lesões documentadas ajudaram, os registros médicos ajudaram, minha história consistente ajudou. No final, ofereceram ao meu pai um acordo, agressão de menor gravidade, aulas obrigatórias de controle da raiva, 2 anos de liberdade condicional, sem prisão.
Ele aceitou, porque contestar significaria um julgamento e mais escrutínio. Não foi a justiça que eu queria. Parte de mim queria vê-lo em uma cela, mas foi alguma coisa. Foi um registro que o acompanharia. Sim, ele não foi para a cadeia, mas perdeu a única coisa com a qual realmente se importava: controle, reputação e a imagem do homem que fingia ser. Eu recebi a notificação sobre o acordo 2 meses depois de já ter iniciado o programa em Ohio. Ohio foi realmente bom. O programa era intenso. Aulas teóricas pela manhã, cobrindo metalurgia, leitura de projetos, protocolos de segurança, teoria de soldagem. Treinamento prático à tarde, realmente soldando e aprendendo diferentes técnicas. Tarefas à noite, estudando para os testes de certificação. Era muita coisa, mas eu fui feito para aquilo. Eu já vinha trabalhando e estudando ao mesmo tempo havia anos, isso era apenas mais do mesmo, exceto que agora eu estava aprendendo algo com que eu realmente me importava. Meu colega de quarto era um cara chamado Devin, de algum lugar do Kentucky, um sujeito quieto que não falava muito, mas sempre tinha café. Pronto às 6 da manhã e nunca reclamava quando eu voltava tarde do laboratório de treinamento. Nós nos dávamos bem ficando fora do caminho um do outro, o que era exatamente o que eu precisava. Eu vivi de forma simples naquele primeiro ano: arroz e feijão, sanduíches de pasta de amendoim, miojo quando eu queria me sentir sofisticado. Comprei um carro usado de outro cara do programa. O carro funcionava meio mal, mas funcionava, e isso era tudo o que importava. Arrumei um trabalho de fim de semana em uma loja de ferragens perto do campus, poucas horas, mas o suficiente para aos poucos reconstruir minhas economias. Entre a ajuda de custo e o trabalho de meio período, eu estava sobrevivendo, mal, mas sobrevivendo. O estágio remunerado começou no 6º mês, em uma oficina de fabricação que produzia componentes para equipamentos agrícolas, soldagem industrial de verdade, trabalho pesado, 40 horas por semana, além das matérias restantes à noite. Eu estava exausto o tempo todo, minhas mãos estavam calejadas, minhas costas doíam, mas eu nunca tinha sido tão feliz. O momento em que tudo fez sentido foi cerca de 4 meses depois. Tivemos uma avaliação prática, solda vertical ascendente na posição 3G, o instrutor observando por cima do ombro com uma prancheta. A maioria dos caras da turma estava nervosa, mãos tremendo, cordões saindo irregulares ou com mordedura. Eu preparei a chapa, conferi as regulagens, abri o arco e simplesmente deixei todo o resto ficar em silêncio. Mão firme, velocidade de avanço consistente, observando a poça de fusão se formar e fluir exatamente onde eu queria. Quando terminei, o instrutor olhou para o cordão por um longo tempo, então assentiu uma única vez e escreveu algo na prancheta. Aprovado, trabalho limpo. Aquela palavra significou mais para mim do que qualquer coisa que meu pai já tivesse dito, porque eu tinha conquistado aquilo. Mason e eu mantivemos contato durante todo esse período, chamadas de vídeo nos fins de semana quando nenhum de nós estava trabalhando. Ele estava fazendo faculdade comunitária de volta para casa, programa de certificação em VAC, ainda morando com os pais, mas economizando dinheiro. O pai dele aparecia de vez em quando com mensagens curtas demais: espero que as coisas estejam indo bem, me avise se precisar de alguma coisa. O assédio da minha família diminuiu depois de cerca de 8 meses. Acho que eles finalmente perceberam que eu não voltaria, ou talvez só tenham encontrado outra coisa em que focar. De qualquer forma, as mensagens pararam, os mensageiros pararam, e o silêncio foi um alívio. Eu terminei o programa com notas altas e fui contratado em tempo integral em uma fábrica em Columbus, uma empresa diferente da do estágio, mas maior, com melhor salário e benefícios, o tipo de emprego que realmente cresce com o tempo. Com o passar do tempo, me mudei para meu próprio apartamento, um estúdio pequeno, mas que parecia o paraíso. Comprei móveis em brechós, dormi em um colchão no chão por 3 meses até conseguir comprar uma base de cama. Eu controlava cada centavo como se minha vida dependesse disso, porque por um tempo realmente dependia. Aos poucos, as coisas melhoraram, o salário aumentou, as economias cresceram, o crédito melhorou. Comprei uma caminhonete usada, mais sólida, e quitei em 18 meses. Comecei a sair com uma garota chamada Cassie, que trabalhava na administração de um hospital, inteligente, engraçada. Eventualmente contei a ela sobre o meu passado, e ela nunca me julgou por isso. Seu pai parece um controlador narcisista, ela disse. Graças a Deus você saiu de lá, tenho muito orgulho de você. Quando Mason se mudou para Ohio cerca de 1 ano depois de mim, conseguiu um emprego fazendo instalação de vaca em uma empresa comercial, dividimos um apartamento de 2 quartos por um tempo até ele conseguir o próprio lugar. Ainda jantávamos juntos na maioria das semanas, ainda cuidávamos um do outro. 3 anos depois de meu pai ter me deixado. Naquela estrada, eu tinha 21 anos, uma carreira estável, meu próprio apartamento, um veículo confiável e pessoas na minha vida que realmente se importavam comigo. Nada mal para um garoto que deveria aprender o seu lugar. A ligação que mudou tudo veio em uma tarde comum de terça-feira. Eu estava no trabalho quando meu telefone vibrou. Um número da cidade natal, código de área que eu reconhecia, mas não tinha salvo.
Algo me fez atender. Blake, é sua prima Tessa. Eu sei que não nos falamos há muito tempo, mas algo estranho aconteceu. Eu preciso de um orçamento para um trabalho de fabricação personalizada para um projeto, e sua empresa apareceu na minha pesquisa. Aí eu vi seu nome no diretório de funcionários. Que mundo pequeno, né? Tessa era filha do irmão da minha mãe. Nós fomos próximos quando éramos crianças, mas nos afastamos na adolescência, quando nossas famílias pararam de se reunir tanto. Ela nunca tinha participado da campanha de assédio. Depois que eu saí, ela tinha permanecido neutra, o que na minha família contava como lealdade. Conversamos sobre negócios por alguns minutos. O projeto dela era legítimo, alguns suportes personalizados para uma reforma que ela estava gerenciando. Eu disse que providenciaria um orçamento e enviaria para o e-mail dela. Então ela ficou em silêncio por um segundo. Ei, eu não sei se você quer ouvir isso ou não, mas as coisas ficaram muito ruins lá depois que você saiu, tipo, muito ruins. Eu me recostei na cadeira. Pode falar. Saiu aos poucos. Ela não estava tentando me fazer sentir culpa nem defender ninguém, só estava contando o que tinha acontecido porque achava que eu deveria saber. Depois que meu caso se tornou público, mesmo sendo apenas uma contravenção, as pessoas da cidade ficaram sabendo. Comunidade pequena, a notícia corre. O empregador do meu pai não o demitiu, mas definitivamente o deixou de lado, passou por cima dele em promoções que ele deveria ter recebido e tornou a vida dele desconfortável o suficiente para que ele acabasse se aposentando antecipadamente, o que significou benefícios reduzidos. A reputação dele na igreja também sofreu um golpe. Algumas pessoas pararam de falar com ele, alguns homens que ele conhecia havia 20 anos começaram a manter distância. Ele sempre foi o tipo de pessoa que se importava profundamente com o que os outros pensavam dele, e ser visto como o homem que espancou o próprio filho e o abandonou em uma tempestade não era a imagem que ele havia cultivado. Então, cerca de 18 meses atrás, ele teve um derrame. Não foi um derrame massivo, mas foi sério o suficiente para afetar a mobilidade. O lado esquerdo não funciona, o braço não responde, a perna direita arrasta, a fala fica arrastada quando ele se cansa. Ele teve que parar de trabalhar completamente. A aposentadoria por invalidez cobre algumas das contas, mas não todas. Minha mãe voltou a trabalhar em meio período em um mercado para conseguir pagar as despesas. E Jennifer? Jennifer perdeu completamente a guarda cerca de um ano atrás. Miles vinha mantendo registros de tudo, cada visita perdida, cada vez que ela deixava Braden com outra pessoa, cada inconsistência no horário dela. O juiz analisou o padrão e decidiu que ela não era uma mãe confiável, concedeu a guarda total ao Miles com apenas visitas supervisionadas. Depois disso, ela se mudou para o Arizona com algum cara que conheceu pela internet, mal manteve contato com alguém de volta para casa e basicamente abandonou o próprio filho. Então sua mãe está sozinha cuidando do seu pai, disse Tessa, e sua irmã se foi, e seu pai está simplesmente quebrado, fisicamente e de outras formas também. Eu agradeci por ela ter me contado, disse que enviaria o orçamento até o fim do dia, nos despedimos e desligamos. Fiquei sentado à minha mesa por um longo tempo, pensando no que ela tinha me contado, sem sentir pena deles, sem sentir vindicação, apenas pensando. 2 dias depois, minha mãe ligou. Eu quase não atendi. Mas achei que poderia ao menos ouvir o que ela queria. A voz dela parecia mais velha do que eu lembrava, cansada. Depois de 3 minutos de conversa constrangedora, ela finalmente disse, Blake, querido, eu sei que não tenho direito de ligar depois de tudo, mas seu pai não está bem. Alguns dias ele mal consegue andar, mal consegue falar. Estou fazendo tudo sozinha e está muito difícil. Eu só pensei que talvez você pudesse vir visitar, talvez a gente pudesse começar de novo, deixar o passado para trás. Deixei o silêncio se estender por alguns segundos antes de responder. Você me chamou de dramático quando eu estava com costelas machucadas, mãe. Silêncio. Você mandou parentes para me fazer sentir culpa e tentou encobrir o que o seu marido violento fez com o próprio filho. E agora que ele está doente, de repente você quer deixar tudo para trás. Ela começou a chorar. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Seu pai só tem um temperamento difícil. Ele não quis te machucar. As coisas saíram do controle. Ele me levou 40 milhas para longe de casa e me deixou em uma tempestade depois de me espancar. Você ainda está distorcendo a verdade. Mais choro, e então o verdadeiro motivo da ligação apareceu. Estamos passando por dificuldades, Blake. As contas médicas, a prestação da casa, os remédios. Se você pudesse ajudar um pouco, só até a gente se reerguer. Você tem um bom emprego agora, está indo bem, eu sei. Seu coração não vai deixar você nos ver sofrer assim. Nós somos do seu próprio sangue. Foram 3 anos de silêncio total, e o primeiro contato real foi um pedido de dinheiro. Nenhum pedido de desculpas decente, nenhum Blake, por favor. Vocês são meus pais. Você não pode simplesmente nos abandonar quando precisamos de você.
Vocês me abandonaram primeiro. Eu não vou dar dinheiro, não vou dar nada. Eu não devo nada a vocês. Eu desliguei. Aquela noite bateu diferente. Eu chorei um pouco, fiquei com raiva. Aquela memória antiga que eu tentava manter enterrada resolveu voltar à tona. Cassie me encontrou sentado sozinho no quarto e percebeu na hora. Blake, o que aconteceu? Nada, amor, entrou algo no meu olho. Claro. Eu não sou burra. O que foi? Então contei a versão curta. Ela apenas me puxou para um abraço e segurou firme, sem palavras, e honestamente, era exatamente disso que eu precisava. Uma semana depois, tomei uma decisão. Voltei à minha cidade natal porque precisava fechar aquela porta para mim mesmo. A liberdade condicional dele tinha terminado alguns meses antes, não havia mais nenhuma ordem legal de não contato. Nada me impedia de aparecer. Mason foi comigo, fomos no caminhão dele, fizemos disso uma viagem de um dia. Não avisei minha mãe que iríamos. A casa parecia pior do que eu lembrava, tinta descascando, gramado irregular e tomado pelo mato, o lugar inteiro parecia cansado. Bati na porta e minha mãe atendeu. Ela parecia ter envelhecido 15 anos nos 3 desde a última vez que eu a tinha visto, cabelo grisalho, linhas ao redor dos olhos, mais magra. Blake. Os olhos dela se arregalaram. Você veio. Ela estendeu a mão para me tocar e eu dei um passo para trás. O silêncio se estendeu por um momento. Eu não vou ficar. Estou aqui para vê-lo. Ela sentiu e me conduziu pela casa até o quarto dos fundos. Eles o tinham transformado em algo parecido com um quarto de hospital, basicamente equipamentos médicos e o cheiro de doença. Meu pai estava apoiado na cama, o braço esquerdo encolhido contra o peito, a perna esquerda inútil sob o cobertor, o rosto mais fino e mais cinza, caído de um lado por causa do derrame. Os olhos dele se arregalaram quando me viu. Blake. Eu fiquei aos pés da cama, não cheguei mais perto. Ele tentou se erguer, mas não conseguiu, a mão boa apertou o lençol. Tentou dizer algo, mas eu não dei a chance. Não se esforce, você já está cansado. Por favor, só me ouve. As palavras mal saíam. Eu sinto. Muito. Eu me arrependo de tudo. Guarda isso. Eu não vim aqui por pedidos de desculpas, e eu sei muito bem que nunca vou te perdoar. As lágrimas começaram a cair e ele nem conseguiu responder. Minha mãe estava parada na porta, chorando também. Olhei para os dois e não senti nada. Passei minha vida inteira desejando que vocês fossem diferentes, desejando que me tratassem como um filho de verdade. Mantive a voz firme. Mas vocês não fizeram isso. Vocês me trataram como um servo. Vocês queriam que eu soubesse o meu lugar. E eu soube. Fiz uma pausa só para deixar aquilo assentar. Agora vocês não têm acesso ao homem que me forçaram a me tornar. Ele não disse nada. Então eu me virei e saí. Minha mãe tentou me parar na porta. Ele ainda é seu pai. Você não consegue encontrar no seu coração o perdão. Ele fez a escolha dele. Eu fiz a minha. Eu saí e entrei no caminhão do Mason. A viagem de volta para Ohio foi silenciosa. Paramos para abastecer e comer em um posto de caminhoneiros mais ou menos na metade do caminho. Mason perguntou se eu estava bem. Eu disse que estava, e eu quis dizer isso. Se você gostou deste vídeo, por favor clique no botão de inscrição. Isso ajuda muito o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado. Minha ex-esposa pediu um teste de paternidade para bloquear meus direitos de custódia. Não lute contra isso ou vou arrastar seu irmão para o tribunal também, ela sussurrou, insinuando que nossa filha poderia ser dele. Tudo explodiu depois disso. Oi Reddit, minha ex-esposa vingativa passou 3 meses tentando destruir toda a minha família. Ela tinha capturas de tela, comprovantes, uma declaração de testemunha, o pacote completo. Digamos que ela quase conseguiu. Um rápido contexto, eu sou Tommy, 33 anos, homem, pai de uma menina de 6 anos chamada Ashley. Me divorciei depois de pegar minha ex com o personal trainer dela. A batalha pela custódia se arrastou por quase um ano. Quando as coisas não estavam indo do jeito que ela queria no tribunal, ela decidiu implodir tudo. O que você está prestes a ler é como isso saiu pela culatra para ela da pior forma possível. A sala de conferências ficou em completo silêncio. Estávamos lá para a revisão formal dos resultados de paternidade ordenados pelo tribunal. O laboratório havia protocolado o relatório no tribunal 2 dias antes e enviado cópias certificadas por e-mail para ambos os advogados, mas aquela reunião era onde tudo se tornava oficial, lido para constar nos autos e reconhecido por ambas as partes. Cheiro de café velho, luzes fluorescentes zumbindo, uma mancha de água no teto que parecia o Texas. Eu estava reparando em detalhes idiotas porque estava tentando não encarar ninguém. Eu tinha passado os meses anteriores assistindo minha família se despedaçar por causa de uma mentira. Meu irmão Owen e eu mal tínhamos voltado a nos falar depois de semanas de silêncio.
Meus pais ainda estavam tentando se manter firmes, presos entre dois filhos e acusações que não sabiam como processar. A noiva do meu irmão, Alison, tinha cancelado o noivado 6 semanas antes, feito as malas e voltado para a casa dos pais dela, 3 estados de distância, sem deixar endereço, tudo por causa do que aqueles resultados estavam prestes a confirmar. Meredith não queria apenas a custódia, ela queria dano colateral. Parecia que ela tinha assistido o Poderoso Chefão e anotado tudo, tornar pessoal, tornar permanente. Só que a arma não era uma arma de fogo, era uma pasta de papelão e um grupo de família no aplicativo de mensagens. Minha advogada, Angela, estava sentada à minha esquerda com a caneta congelada sobre um bloco legal. 24 anos de direito de família e até ela parecia tensa. Do outro lado da mesa, minha ex-esposa Meredith estava sentada ao lado do advogado dela, Thomas. Ela tinha aquela expressão neutra muito ensaiada, mas eu conseguia perceber que ela estava animada. Ela tinha apostado tudo em eu desistir antes do dia dos resultados, em eu ficar tão sobrecarregado pelo caos familiar que ela criou que eu aceitaria qualquer acordo de custódia que ela exigisse só para fazer aquilo parar. Mantive minha expressão vazia. 9 meses de guerra de custódia tinham me ensinado que demonstrar emoção nessas salas era uma fraqueza que Meredith usaria como arma. Ela já tinha provado que transformaria qualquer coisa em arma. Angela abriu a cópia certificada do laudo do laboratório e leu a conclusão para constar nos autos. O teste confirma com 99,99% de certeza que o homem testado é o pai biológico da menor. As palavras ficaram ali no ar, ninguém se mexeu. O rosto de Meredith mudou. O maxilar dela ficou tenso, um pequeno ajuste na forma como ela estava sentada, mas eu tinha sido casado com ela por 7 anos, eu sabia o que aquele olhar significava. Eu assenti, mas minha mente já estava em outro lugar. O resultado da paternidade era apenas metade da batalha. A outra metade era o dossiê de provas que Meredith tinha montado, o mesmo que ela já tinha vazado para metade da minha família, o mesmo que acusava meu irmão Owen de ser o pai biológico de Ashley, o mesmo que destruiu o noivado dele, fraturou meu relacionamento com meus pais e transformou toda a reunião de família em um campo minado. Aquilo ainda estava circulando, bagunçando tudo, e agora que o DNA provava que era falso, a pergunta era o que nós iríamos fazer a respeito. Agora deixa eu voltar um pouco. A batalha pela custódia começou oficialmente em janeiro do ano anterior. Eu tinha dado entrada no divórcio em novembro, 2 anos antes disso, 3 dias depois de voltar mais cedo de uma viagem de trabalho e encontrar Meredith com o personal trainer dela, Jake, no nosso quarto. A imagem ainda está grudada na minha cabeça. Eu estava parado na porta com a mala na mão, a bolsa do laptop no ombro. Eu tinha comprado flores no aeroporto como um idiota. A porta do quarto estava aberta, luzes baixas, os dois congelaram quando me viram. Meredith puxou o lençol, Jake pegou as roupas e passou correndo por mim sem dizer uma palavra. Eu não gritei, não joguei nada. Eu virei, desci as escadas, sentei no sofá por 10 minutos olhando para o nada. Peguei apenas meu laptop e documentos importantes e dirigi até um motel. Liguei para um advogado de divórcio logo na manhã seguinte. A recepcionista deve ter ouvido algo na minha voz, porque conseguiu um horário para mim naquela mesma tarde. O processo levou 9 meses. Meredith contratou um advogado agressivo que me pintou como um workaholic ausente que priorizava a carreira em vez da família. Eles intimaram meus registros de viagem, meus e-mails de trabalho, qualquer coisa que mostrasse que eu não estava fisicamente em casa. Eu contratei Angela e ela contestou cada acusação. Sim, eu viajava a trabalho, eu era gerente regional de contas de uma empresa de distribuição farmacêutica, cobrindo um território de 6 estados. Viajar fazia parte do trabalho, mas eu estava em casa todo fim de semana sem falta. Eu treinava o time de futebol da Ashley nas manhãs de sábado, comparecia a todos os eventos escolares, a todas as reuniões de pais e professores, a todas as apresentações de dança. Eu mantinha um calendário detalhado com fotos e recibos que Angela apresentou como prova. O advogado da parte contrária tentou me pintar como algum tipo de pai ausente que se importava mais com cheques de comissão do que com a filha. Angela acabou com isso rapidamente. Ela mostrou ao juiz meu calendário, meus registros de voo, o fato de que eu nunca tinha perdido uma única festa de aniversário da Ashley ou apresentação escolar. Eu estava presente, isso era o que importava. O juiz concedeu o divórcio e ordenou uma avaliação de custódia. A avaliadora era uma psicóloga chamada Dra. Wells, na casa dos 50 anos, parecia afiada, estava fazendo isso há 30 anos, dava para perceber que ela já tinha visto todos os truques do livro. Ela passou 4 meses em entrevistas, visitas domiciliares e revisando registros. Eu me encontrei com ela 6 vezes, cada sessão durava cerca de 2 horas, e ela perguntou coisas que eu não esperava, sobre a minha infância, meu relacionamento com meu próprio pai, que morreu quando eu tinha 19 anos, como eu lidava com estresse e conflitos, como eu queria que a vida da Ashley fosse em 5 anos, 10 anos, 20 anos. Eu respondi tudo honestamente, não tinha nada a esconder.
Falei sobre querer que a Ashley se sentisse segura, querer que ela soubesse que ambos os pais a amavam, mesmo que não pudéssemos viver juntos, não querer que ela ficasse presa no meio de dramas de adultos. A doutora Wells visitou meu apartamento 2 vezes e a casa da Meredith 2 vezes. Em uma das visitas à minha casa, ela me observou ajudando a Ashley com a lição de matemática. A Ashley ficou frustrada com um problema de subtração e começou a chorar. Descobri depois que a doutora Wells estava observando especificamente como eu lidava com aquilo. Eu apenas fiz o que sempre fiz, disse a Ashley que tudo bem ter dificuldade, resolvi o problema passo a passo com ela e bati palma com ela quando acertou. A doutora Wells também falou com os professores da Ashley, com o pediatra dela, com o treinador de futebol e até entrevistou alguns pais dos amigos da Ashley para obter opiniões externas sobre os dois lares. Minucioso não começa nem a descrever. Quando as conclusões preliminares saíram em agosto, recomendaram guarda compartilhada, com tempo de convivência igual e decisões compartilhadas. Ela observou que, embora ambos os pais conseguissem atender às necessidades básicas da Ashley, eu demonstrava mais consistência e estabilidade emocional. Ela também observou que a Meredith havia feito comentários negativos sobre mim na frente da Ashley em 2 visitas domiciliares separadas, o que foi um sinal de alerta. A Meredith surtou. Ela entrou com 3 moções separadas em uma única semana tentando desacreditar a avaliação, acusou a doutora Wells de parcialidade, metodologia falha e conclusão pré-determinada. Alegou que a avaliadora não havia considerado adequadamente o papel da Meredith como cuidadora principal durante os primeiros anos da Ashley. As 3 moções foram negadas com prejuízo. O juiz não comprou o que a Meredith estava tentando vender. Foi aí que a Meredith foi para o tudo ou nada. No fim de setembro, ela entrou com uma moção no Tribunal de Família contestando a paternidade, linguagem jurídica padrão sobre ter motivo para acreditar que eu talvez não fosse o pai biológico da Ashley, com base no timing e nas circunstâncias em torno da concepção, e solicitou testes genéticos ordenados pelo tribunal antes que qualquer acordo de custódia pudesse ser finalizado. A Angela me ligou no mesmo dia em que a moção foi protocolada e disse que aquilo era uma tática de atraso, simples assim. A Meredith estava tentando ganhar tempo porque a avaliação de custódia tinha sido ruim para ela. Criar dúvidas sobre a paternidade poderia travar tudo por meses enquanto os testes eram feitos e os resultados processados. A Angela recomendou que concordássemos com o teste imediatamente, não lutar contra isso, não parecer defensivo, porque recusar só alimentaria a narrativa da Meredith de que eu tinha algo a esconder. Eu concordei, não tinha nada a esconder, mas a Angela também disse algo que ficou comigo. Ela disse que, se a Meredith estava disposta a contestar a paternidade quando sabia muito bem que eu era o pai da Ashley, isso significava que ela estava planejando outra coisa, algo pessoal. 2 semanas depois, eu descobri o que era essa coisa. A Meredith apareceu no meu apartamento em uma noite de terça-feira, sem avisar. Era início de outubro, 2 semanas depois de ela ter entrado com a contestação de paternidade. A Ashley estava na casa dela naquela semana, conforme nossa custódia temporária, então não havia motivo válido para a visita. Eu abri a porta e a encontrei ali, com roupas de trabalho, segurando uma pasta de papelão. Ela estendeu a pasta. Você merece a verdade antes que os resultados voltem. Eu peguei, ela não se moveu. Eu terminei de proteger pessoas que não merecem, então ela se virou e foi embora sem dizer mais nada. Não esperou perguntas, não me deu chance de responder, apenas entregou o pacote e desapareceu pelo estacionamento. Eu fiquei parado na porta por 1 minuto antes de abrir, já tentando entender que jogo ela estava jogando. Dentro havia um dossiê inteiro de provas, uma linha do tempo de 6 anos e meio atrás, na época em que a Ashley foi concebida, capturas de tela de mensagens de texto supostamente entre a Meredith e meu irmão Owen, um extrato de cartão de crédito mostrando uma cobrança de hotel no nome do Owen, em uma data circulada com marcador vermelho, uma declaração impressa de alguém chamado Claire Ainsley, alegando ser uma amiga que teria testemunhado o Owen e a Meredith juntos naquele período. A linha do tempo era detalhada. Mostrava o Owen visitando nossa cidade para um evento familiar no fim de março, destacava que eu estava viajando a trabalho naquela mesma semana, ressaltava uma janela de 3 dias em que, segundo a versão da Meredith, ela e o Owen teriam ficado sozinhos juntos. As capturas de tela das mensagens eram ruins, mensagens flertando que iam se intensificando ao longo de semanas, fazendo planos para se encontrar, uma que mencionava um fim de semana no litoral onde eles supostamente teriam ficado juntos, outra falando sobre manter as coisas escondidas de mim porque isso destruiria tudo. O recibo do hotel mostrava uma cobrança em um hotel boutique no centro da cidade, em 22 de março, o nome do Owen na reserva, por uma noite. A declaração da testemunha, Claire Ainsley, era breve, mas específica. Ela afirmava que havia trabalhado com a Meredith em algum consultório odontológico e que tinha testemunhado pessoalmente o Owen e a Meredith juntos em um restaurante naquele mês de março. Descreveu os dois como muito íntimos e disse que sempre tinha se perguntado se havia algo acontecendo entre eles. Eu me sentei à mesa da cozinha e analisei cada página como se estivesse revisando um relatório de vendas.
Tudo aquilo estava embalado como uma traição em tamanho atacado, estilo supermercado, suspeitamente barata e garantida para arruinar sua semana. Eu não joguei a pasta longe, não soquei uma parede, não liguei para o Owen gritando. Eu liguei para a Angela. Ela chegou uma hora depois e olhou tudo, espalhou as páginas sobre a minha mesa, examinou cada uma e disse que aquilo era um trabalho sujo. A Meredith sabia que estava perdendo a avaliação de custódia. Ela sabia que o teste de paternidade provaria que eu era o pai da Ashley. Aquele dossiê não era sobre o tribunal, era sobre destruir minha família antes da audiência, quebrar meu sistema de apoio, me deixar tão estressado que eu aceitaria qualquer coisa que ela quisesse. A Angela disse que precisávamos verificar tudo pelos canais legais. Se fosse falso, e ela tinha quase certeza de que era, poderíamos usar isso contra a Meredith, mas eu precisava manter a calma e deixar que ela cuidasse disso. Não dar a Meredith o que ela queria. Eu perguntei o que deveria fazer em relação ao Owen. Ela disse para não confrontá-lo ainda, esperar pela verificação. A Meredith estava contando que eu explodisse com meu irmão e começasse uma guerra familiar, isso era exatamente o que ela queria. O caos ajudava ela, não a mim. Eu disse que entendia, mas eu já estava atrasado demais. A Meredith não tinha dado o dossiê apenas para mim, ela tinha enviado cópias para meus pais no mesmo dia, mandado por e-mail para Alison, noiva do Owen, e compartilhado partes com pessoas da nossa antiga igreja que conheciam as duas famílias. Meu telefone começou a vibrar naquela noite por volta das 9 da noite, 3 chamadas perdidas da minha mãe enquanto eu estava reunido com a Angela, uma mensagem de voz do meu pai pedindo para eu ligar de volta imediatamente, uma mensagem do Owen perguntando o que diabos estava acontecendo. Eu liguei primeiro para minha mãe, ela atendeu no primeiro toque. A voz dela tremia. É verdade? Por que o Owen faria isso? Por que ela está me mandando isso? Eu consegui ouvir que ela tinha chorado, talvez por horas. Eu disse que não acreditava naquilo, falei que precisávamos verificar tudo primeiro, que a Meredith estava desesperada porque a avaliação de custódia tinha ido mal e que aquela era a forma dela de machucar todo mundo. Minha mãe não sabia mais no que acreditar, disse que o Owen já tinha ligado para ela chorando, jurando pela própria vida que nunca tinha tocado na Meredith. A Alison também tinha visto o e-mail, fez as malas e foi embora dentro de 1 hora depois de abrir. Eu perguntei para onde a Alison tinha ido, minha mãe não sabia, o Owen também não sabia. Aquilo estava destruindo todo mundo e ela não entendia por que a Meredith faria algo assim. Eu disse a ela que a Meredith estava fazendo aquilo porque queria nos machucar, pedi que ela se mantivesse calma e esperasse os fatos virem à tona. Eu desliguei e fiquei sentado no escuro por muito tempo. Quase não dormi naquela noite. Na manhã seguinte, o Owen me ligou. A voz dele estava crua. Você acreditou em alguma coisa daquilo, nem que fosse por um segundo. Ele perguntou como eu pude deixar a Meredith destruir a vida dele. Sem avisá-lo primeiro. Perguntou por que eu não liguei para ele no minuto em que vi aquela pasta. Eu disse que recebi o dossiê na mesma noite que todo mundo, disse que estava trabalhando com minha advogada para verificar tudo, disse que queria acreditar nele. Ele ficou em silêncio por um longo momento, soltou um suspiro pesado e disse que havia uma diferença entre esperar por provas e confiar no próprio irmão. Depois desligou. Nós não nos falamos novamente por quase 3 semanas. As 7 semanas seguintes foram as mais longas da minha vida. Eu mantive minha rotina, porque a rotina era a única coisa que estava me segurando. Fui trabalhar, respondi e-mails, sentei em reuniões nas quais eu não conseguia me concentrar em nada do que estava sendo discutido, peguei a Ashley nos meus dias de custódia, ajudei com a lição de casa, cozinhei jantares, li histórias antes de dormir, mantive anotações detalhadas no meu diário, do jeito que a Angela tinha me ensinado desde o início de todo esse processo, tudo documentado caso se tornasse prova mais tarde. A Ashley perguntou uma vez por que a vovó parecia triste ao telefone, ela tinha ouvido parte de uma ligação antes de eu conseguir ir para outro cômodo. Eu disse a ela que adultos às vezes tinham dias difíceis, mas que tudo ficaria bem. Enquanto isso, a Angela estava trabalhando na verificação. Ela entrou com pedidos para obrigar a Meredith a apresentar os originais, não cópias, os dispositivos reais onde as mensagens supostamente existiam ou backups do iCloud ou do Google mostrando o histórico das conversas. Ela também solicitou análise de metadados dos arquivos de captura de tela, essas coisas mostram quando as imagens foram criadas e qual software foi usado, e marcou um depoimento com a Clarence Lee. O Thomas contestou todos os pedidos. Ele entrou com objeções alegando preocupações com privacidade. Engraçado como a privacidade só passou a importar quando pedimos os originais e os backups. Antes disso, ela tinha espalhado o boato como se viesse com frete grátis. Ele argumentou que o teste de paternidade resolveria todas as questões, tornando desnecessária a verificação das outras provas. Disse que sua cliente não deveria ser submetida a uma produção de provas invasiva baseada em uma disputa de custódia. A juíza Helena, que estava conduzindo nosso caso, negou a maioria das objeções dele.
Ela disse que, se a Meredith iria fazer alegações que afetavam o processo de custódia e os relacionamentos familiares, precisava estar preparada para sustentá-las com provas verificáveis. Disse que o tribunal tinha interesse em determinar a credibilidade das partes em questões de custódia. A parte familiar era feia. O dia de ação de graça chegou 7 semanas depois que o dossiê apareceu. Meus pais tentaram organizar o jantar como sempre faziam, mas o Owen se recusou a ir se eu estivesse lá. Não porque ainda estivesse especificamente bravo comigo, ele já tinha esfriado o suficiente para admitir que eu também era apenas outro alvo do esquema da Meredith, mas ele não conseguia lidar com a ideia de sentar em frente à nossa mãe enquanto ela olhava para ele como se não tivesse certeza de quem ele realmente era. Ele me mandou mensagem sobre isso, a primeira vez que conversamos desde aquela ligação em que ele desligou na minha cara. Ele disse que sabia que a nossa mãe estava tentando, mas que toda vez que ela olhava para ele, ele conseguia ver a dúvida. Ele não conseguia suportar aquilo. Eu disse que entendia e falei que eu ficaria de fora para que ele pudesse ir. Ele disse que isso também não era certo. Ficamos indo e voltando sobre isso por horas por mensagem, no fim nenhum de nós foi. Passei o dia de ação de graças no meu apartamento com a Ashley, fiz um pequeno peito de peru, assistimos a alguns filmes. A Ashley perguntou por que não estávamos na casa da vovó. Eu disse que os planos tinham mudado naquele ano, que às vezes as famílias comemoravam os feriados de forma diferente. Ela pareceu bem com isso. Na verdade, foi bom, só nós dois, tranquilo, mas o tempo todo eu ficava pensando nos meus pais sentados àquela mesa grande com todas aquelas cadeiras vazias, se perguntando onde tudo tinha dado errado. A Alison voltou para a casa dos pais na Virgínia. Soube disso pela minha mãe, não pelo Owen. Ele não falava da Alison de jeito nenhum, como se dizer o nome dela tornasse tudo real. O Owen finalmente me ligou 3 dias depois do dia de ação de graças, a primeira conversa de verdade desde a explosão. Ele soava vazio, derrotado. Disse que a Alison ainda não atendia as ligações dele, que ele tinha dirigido até a Virgínia no fim de semana anterior e que os pais dela o barraram na porta, nem deixaram ele entrar. Ele disse que não tinha feito nada de errado e, mesmo assim, a vida dele tinha sido destruída. Não importava que ele fosse inocente, a acusação sozinha tinha sido suficiente para acabar com o noivado. Eu disse que acreditava nele, não que queria acreditar, acreditava mesmo. Falei que a verificação já estava mostrando falhas nas provas da Meredith e que em breve teríamos provas concretas. Ele ficou quieto por um tempo, depois disse que agradecia, mas que provas não consertariam as coisas com a Alison. Ela tinha olhado para ele como se ele fosse um estranho, como se 7 anos juntos não significassem nada comparados a algumas capturas de tela. Eu não soube o que dizer. A verificação começou a dar resultados. No início de dezembro, a Angela me ligou em uma manhã de terça-feira com o primeiro avanço. O consultor de perícia digital que ela tinha contratado havia concluído a análise dos arquivos de imagem das capturas de tela. Os resultados eram devastadores, segundo a Angela. Aquelas imagens tinham sido criadas naquele ano, não eram capturas de tela de 2018. Os metadados incorporados nos arquivos de imagem provavam isso. As capturas de tela não eram fotografias de uma tela antiga de celular, eram falsificações recentes. O perito em informática forense encontrou artefatos de um aplicativo gerador de mensagens falsas, a formatação, as dimensões dos pixels, até a forma como as fontes eram renderizadas, tudo correspondia a um aplicativo chamado Fake Text Message, que nem sequer existia até 2021. Portanto, aquela suposta conversa de 2018 havia sido criada usando um software que só seria inventado 3 anos depois. A Angela disse que o especialista havia preparado uma declaração formal sob juramento e estava disponível para testemunhar. Aquilo não era apenas uma opinião, estava documentado e juramentado. O quadro estava ficando claro. A Meredith tinha ido a um site de gerador de mensagens falsas, digitado uma conversa que nunca aconteceu, feito capturas de tela e apresentado aquilo como se fosse real. Provavelmente levou 20 minutos. Ela achou que ninguém verificaria os metadados. A Angela também disse que a Meredith não conseguiu apresentar nenhum dispositivo original, nem registro de backup, nenhum backup do iCloud, nenhum histórico de conta do Google, nenhum telefone para ser examinado. Ela alegou que o telefone antigo tinha sido perdido anos atrás e que nunca havia feito backup das mensagens. Conveniente. Eu perguntei sobre o recibo do hotel. A Angela disse que esse demorou mais. Ela tinha intimado os registros do hotel, mas obter dados antigos de reserva foi complicado. Foram 2 semanas de acompanhamentos até conseguir falar com uma coordenadora de registros que sabia como pesquisar o sistema arquivado. Resultado: nenhuma reserva no nome do Owen naquela data, nenhuma reserva em nome algum vinculado ao cartão de crédito do Owen. E aqui estava o que selou tudo. O número de confirmação no recibo da Meredith não existia no sistema deles. O formato estava errado. Os números de confirmação deles sempre tinham 12 dígitos, começando com 2 letras. O da Meredith mostrava 10 dígitos começando com um número.
Ela provavelmente tinha encontrado um modelo de recibo na internet e preenchido detalhes aleatórios sem verificar como o sistema real funcionava. Amadorismo total. A testemunha, Claire Ainsley, estava marcada para depoimento na semana seguinte. A Angela estava ansiosa por isso, disse que esperava que aquilo encerrasse tudo. Enquanto isso, eu tinha que lidar com as consequências sociais sem deixar que isso afetasse a Ashley. A igreja ficou estranha. A Meredith tinha compartilhado partes do dossiê com pessoas da nossa congregação. A informação se espalha rápido nesses círculos. Uma mulher que eu mal conhecia se aproximou de mim depois do culto perguntando se estava tudo bem em casa, como se estivesse preocupada, mas na verdade só queria fofoca. Eu parei de ir e encontrei uma igreja menor do outro lado da cidade, onde ninguém nos conhecia. A Ashley perguntou por que tínhamos mudado. Eu disse que gostava mais da nova. Ela só perguntou se lá tinha donuts. Tinha. O trabalho virou um refúgio, o único lugar onde ninguém sabia nada sobre minha vida pessoal. Eu comecei a manter um segundo diário, não o registro de custódia que a Angela tinha me orientado a fazer para o tribunal, mas um pessoal, sobre como eu estava me mantendo inteiro enquanto tudo ao redor desmoronava. A Angela tinha me dito logo no início que esse tipo de processo de custódia destruía pessoas que deixavam as emoções comandarem. Os pais que venciam eram os que se mantinham estratégicos, mantinham a calma em depoimentos, em salas de audiência e nas filas da escola, nunca davam munição ao outro lado. Eu levei isso a sério. Toda vez que eu queria ligar para Meredith e perder o controle por tudo que ela tinha feito, eu escrevia no diário. Toda vez que eu queria dirigir até a casa do Owen e fazê-lo acreditar em mim, eu escrevia. Esse diário encheu rápido. O teste de DNA foi marcado para 12 de dezembro, em um laboratório no centro da cidade. Tanto a Meredith quanto eu fornecemos amostras. A da Ashley foi coletada separadamente por uma funcionária designada pelo tribunal, em uma instalação adequada para crianças, para que ela não se assustasse. Eu cheguei às 9 com a Angela. A Meredith apareceu 15 minutos atrasada com o Thomas. Ela parecia arrumada, mas cansada. Seja lá o que ela estivesse planejando, o estresse também estava cobrando seu preço. O teste em si levou 5 minutos, sabe na bochecha, documentação, assinaturas de cadeia de custódia. A técnica foi objetiva, não explicou nada além do necessário. Eu voltei ao trabalho e tentei não pensar nisso, tentei não contar os dias até saber oficialmente o que eu já sabia. Enquanto isso, a Meredith continuava sua campanha fora do tribunal. Ela ligou novamente para meus pais, chorando, dizendo que estava aterrorizada com o que o Owen poderia fazer se a verdade viesse à tona. Disse que vinha carregando esse segredo há anos para proteger todo mundo, mas agora estava com medo. Começou a insinuar coisas sobre a segurança da Ashley perto do Owen sem dizer nada diretamente. Clássica Meredith, plantar a semente e deixar a imaginação dos outros fazer o trabalho sujo. Minha mãe me ligou naquela noite. Ela parecia exausta. Disse que a Meredith tinha ficado chorando no telefone por 1 hora. Disse que já não sabia mais o que era verdade. Disse que queria acreditar no Owen, mas que a Meredith parecia genuinamente apavorada. Eu disse a ela que a Meredith estava encenando. Eu disse que a verificação das provas estava mostrando que o dossiê era fabricado. Eu pedi que ela esperasse só mais um pouco. Meu pai entrou na ligação. Ele disse que já não sabia em quem acreditar. Disse que a família estava se despedaçando e que não sabia como consertar isso. Disse que sentia que estava falhando com todo mundo. Eu disse a ele que ele não estava falhando com ninguém. Eu disse que a Meredith tinha arquitetado aquele caos especificamente para fazer todo mundo se sentir assim. Eu disse para ele confiar no processo. Ele disse que esperava que eu estivesse certo. A voz dele não soava convencida. A deposição da Claire Ainsley aconteceu em 16 de dezembro. A Angela conduziu o interrogatório em uma sala de conferências do escritório dela. A Claire chegou com a própria advogada, uma profissional mais jovem, visivelmente nervosa, que claramente não estava preparada para o que a Angela tinha reunido. A Claire tinha 30 e poucos anos, trabalhava com administração em consultório odontológico e claramente tinha recebido um roteiro da Meredith que não tinha decorado completamente. Sob juramento, a história dela começou a rachar nos primeiros 20 minutos. A Angela pediu que ela descrevesse o restaurante onde supostamente teria visto o Owen e a Meredith juntos. A Claire deu um nome. A Angela puxou registros mostrando que aquele restaurante tinha ficado fechado para a reforma durante todo o mês em que a Claire afirmava tê-los visto lá. As licenças eram de registro público e o anúncio de reabertura no jornal local era datado de 6 semanas depois da suposta observação da Claire. A Claire ficou pálida, disse que talvez tivesse errado o nome do restaurante, que já fazia muito tempo. A Angela não aliviou. Pediu que a Claire descrevesse o interior do restaurante. A Claire disse que havia cabines vermelhas e uma área de bar perto da entrada. A Angela mostrou fotos do site do restaurante, o lugar nunca teve cabines, apenas mesas, e o bar sempre ficava nos fundos. A Claire começou a recuar, dizendo que talvez estivesse pensando em outro local.
Então a Angela perguntou como Owen parecia. A Claire deu uma descrição vaga: cabelo castanho, altura média. A Angela mostrou fotos do Owen daquela época e pediu que ela confirmasse. A Claire congelou, disse que rostos se misturam depois de tanto tempo. Foi aí que tudo desmoronou para ela. A Angela perguntou se a Meredith tinha entrado em contato com ela recentemente para fornecer a declaração. A advogada da Claire tentou objetar, mas a Claire já tinha começado a balançar a cabeça afirmativamente antes de se conter. Ela admitiu que a Meredith tinha ligado cerca de 2 meses antes. A Angela perguntou se a Meredith tinha ajudado a lembrar detalhes, talvez sugerido qual restaurante era, como Owen parecia, o que eles estavam vestindo. O rosto da Claire contou toda a história. Ela tinha sido instruída, e a instrução não se sustentou. A Angela perguntou se a Meredith tinha oferecido algo em troca da declaração, dinheiro, favores, qualquer coisa. A advogada da Claire objetou com força, mas não importou, o estrago já estava feito. Depois da deposição, a Angela disse que a Claire provavelmente mudaria a história antes da audiência. Estávamos construindo um caso sólido de que todo o dossiê tinha sido inventado. 2 dias depois, os resultados do DNA chegaram, confirmando o que eu sempre soube. A audiência de custódia foi marcada para 8 de janeiro. Eu mal dormi na noite anterior, fiquei repassando cada prova na minha cabeça. Cheguei ao fórum às 8h30 com a Angela. A Meredith apareceu às 8h45 com o Thomas. Ela parecia exausta. Os resultados do DNA tinham chegado 3 semanas antes, 99,99% de certeza de que eu era o pai da Ashley. A contestação de paternidade dela estava morta, e a verificação tinha destruído o resto do caso. A Angela tinha preparado um processo completo, a análise forense mostrando que as capturas de tela tinham sido criadas meses antes com software de mensagens falsas, nenhum dispositivo ou backup para sustentar as mensagens alegadas, tudo isso. Todo o pacote da Meredith foi exposto como fraude. A juíza Helena presidiu a audiência. Ela revisou o processo, observou que a avaliação da doutora Wells recomendava a guarda compartilhada com tempo igual, observou que a Meredith tinha apresentado uma moção contestando a paternidade, observou que o teste genético confirmou que eu era o pai da Ashley. Então ela olhou para o Thomas e pediu que explicasse a base da contestação de paternidade da cliente dele. O Thomas fez o possível, disse que a cliente tinha preocupações genuínas com base nas circunstâncias da concepção, que agora estavam resolvidas, que a cliente aceitava os resultados e queria seguir em frente. A juíza Helena olhou para o Thomas Adler e perguntou se aquelas alegações estavam conectadas à moção de paternidade, sim ou não. O Thomas hesitou, tentou dizer que a cliente tinha compartilhado preocupações privadas com familiares, o que era direito dela como cidadã. A Angela se levantou e pediu permissão ao tribunal para apresentar provas sobre essas alegações privadas, disse que o tribunal precisava ver o quadro completo do que realmente estava acontecendo ali. A juíza permitiu. A Angela passou por tudo, os metadados mostrando que as capturas de tela eram falsas, os dispositivos inexistentes, o recibo falso do hotel, o restaurante que estava fechado, o recuo da Claire. Ela argumentou que a Meredith tinha fabricado provas para destruir meu sistema de apoio e forçar um acordo, o que demonstrava péssimo julgamento e disposição para machucar qualquer pessoa para vencer. O Thomas objetou repetidamente durante a apresentação da Angela. A juíza Helena indeferiu a maioria das objeções. Ela nem parecia irritada, parecia mais que já tinha decidido e estava apenas deixando o registro ficar completo. A juíza Helena disse que aquele tribunal não recompensava pais que fabricavam conflito, que quando um pai destruía deliberadamente relações familiares por meio de alegações falsas, isso ia direto ao julgamento de caráter e ao melhor interesse da criança. Crianças precisam de estabilidade, precisam de pais que ajam como adultos. O que a Meredith tinha feito era o oposto disso. A doutora Wells testemunhou sobre a variação, disse que ambos os pais conseguiam cuidar das necessidades básicas, mas que eu demonstrava mais consistência e estabilidade emocional. Ela relatou ter visto a Meredith falar mal de mim na frente da Ashley e disse que esse tipo de conflito prejudica crianças. Eu testemunhei sobre meu relacionamento com a Ashley, presente desde o nascimento, treinador de futebol por 3 anos, ajuda com a lição todas as noites, histórias antes de dormir em que eu fazia todas as vozes, mantendo consistência durante o divórcio mesmo quando teria sido mais fácil simplesmente desistir. O Thomas me interrogou sobre viagens de trabalho. Eu expliquei que tinha reduzido meu território desde o divórcio e diminuído as viagens em 40%. Ele tentou mesmo assim me pintar como um pai ausente. Eu me mantive calmo, respondi honestamente, não deixei que ele entrasse na minha cabeça. A Meredith testemunhou sobre ser a cuidadora principal, sobre sacrifícios, sobre conhecer as necessidades da Ashley melhor do que qualquer pessoa. A Angela interrogou sobre o dossiê de provas, perguntou se a Meredith tinha criado aquelas capturas de tela usando software de geração de mensagens falsas. A Meredith disse que acreditava que as mensagens eram reais na época. A Angela perguntou como isso era possível quando a análise forense provava que as imagens tinham sido criadas naquele ano, não 6 anos antes.
A Meredith disse que devia estar confusa sobre de onde tinha tirado as imagens. O rosto da juíza Helena não mudou, mas o silêncio disse tudo o que precisava ser dito. Confusão não gera metadados. A Ângela perguntou se a Meredith entendia o dano que as alegações dela causaram ao noivado do meu irmão. A Meredith disse que essa não tinha sido a intenção dela. A Ângela perguntou qual tinha sido a intenção. A Meredith começou a chorar, disse que queria proteger a Ashley, que tinha medo de perder a filha. A juíza Helena chamou um recesso. Quando voltamos, o rosto dela não revelava nada. A juíza Helena disse que tinha revisado cuidadosamente todas as provas e testemunhos. Disse que ambos os pais claramente amavam a Ashley e que ambos eram capazes de fornecer cuidados básicos, esses fatos não estavam em disputa. No entanto, ela disse que o tribunal precisava considerar credibilidade, julgamento e o bem-estar geral da criança ao tomar decisões de custódia. E com base nesses fatores, as provas pintavam um quadro preocupante. Ela disse que a contestação de paternidade da Meredith, embora tecnicamente dentro dos direitos legais dela, tinha sido apresentada sem base genuína e parecia ter sido projetada para atrasar o processo após uma avaliação de custódia desfavorável. Mais seriamente, ela disse que as provas mostravam que alegações falsas tinham sido criadas e espalhadas para pessoas fora daquela sala de audiência. Essas alegações destruíram o noivado, rasgaram relacionamentos familiares e criaram caos em ambientes onde a Ashley estaria presente. Esse tipo de engano demonstrava um julgamento terrível. Ela disse que a Meredith tinha colocado a vitória acima da necessidade da Ashley por um ambiente estável. Ela tinha estado disposta a machucar pessoas inocentes apenas para obter vantagem. Ela olhou diretamente para Meredith e disse que ela tinha usado a contestação de paternidade como alavanca, e que essa conduta era prejudicial para a criança. Ela disse que a avaliação da doutora Wells era confiável, e que o fato de a Meredith ter falado mal de mim na frente da Ashley se encaixava no padrão de comportamento movido a conflito que o tribunal acabará de ver provas. Com base em todas as provas, ela ordenou guarda legal conjunta, comigo tendo a custódia física principal. A Meredith teria tempo de convivência a cada 2 fins de semana alternados e uma noite por semana. Ambos os pais foram obrigados a concluir cursos de coparentalidade dentro de 90 dias. O arranjo seria revisado em 6 meses. Mas mesmo quando você vence no tribunal de família, você não vence de forma limpa. A juíza também ordenou que todas as trocas de custódia ocorressem em um local neutro, o estacionamento da delegacia de polícia, por 6 meses. Toda a comunicação deveria ocorrer por meio de um aplicativo de coparentalidade aprovado pelo tribunal, sem mensagens de texto nem ligações fora do aplicativo. Nenhum de nós poderia discutir o caso na frente da Ashley. Regras para todos, isso é tribunal de família. Ela também ordenou que a Meredith pagasse 30% dos honorários advocatícios relacionados à verificação das provas fabricadas. Disse que os custos de provar falsidades deliberadas não deveriam recair inteiramente sobre a parte inocente. O valor foi conservador, considerando quanto a Ângela teve que investigar, mas a juíza disse que esperava que isso incentivasse uma conduta mais honesta dali em diante. O Thomas Adler perguntou se sanções adicionais eram necessárias, considerando que sua cliente estava claramente sofrendo emocionalmente. A juíza Helena disse que sofrimento emocional não justificava a fabricação deliberada de provas. Disse que as sanções aplicadas foram brandas em comparação com o que ela poderia ter imposto. A Meredith soluçou baixinho. O Thomas pediu reconsideração. A juíza disse que a decisão era final. A Meredith poderia recorrer pelos canais apropriados se quisesse. A sessão foi encerrada. A Ângela e eu saímos do fórum para o Rio de Janeiro. Você venceu, ela disse. Não parece uma vitória, eu respondi. Ela disse que eu tinha a custódia principal da minha filha e que a Meredith tinha sido responsabilizada pelo que fez. Isso era o mais próximo de uma vitória que o tribunal de família chegava. A maioria dos pais na minha posição estaria comemorando agora. Eu disse que celebraria quando minha família estivesse inteira novamente, quando meu irmão tivesse sua noiva de volta, quando meus pais pudessem olhar para os 2 filhos sem se perguntar o que realmente tinha acontecido. Ela sentiu e disse que isso era justo, depois me disse para ir para casa, abraçar minha filha e tentar dormir um pouco. 3 dias depois, o advogado do Owen enviou a Meredith uma carta de exigência. 14 páginas listavam todas as provas falsas que ela tinha criado e espalhado, detalhavam os danos que o Owen tinha sofrido, o noivado desfeito, o estresse, o impacto na reputação dele quando pessoas da indústria ouviram os boatos. A carta exigia uma retratação por escrito, um acordo por danos e ameaçava um processo por difamação se ela não cumprisse em 30 dias. O Thomas entrou em contato com o advogado do Owen quase imediatamente. Eles trocaram mensagens por 2 semanas. A Meredith estava sem recursos depois do caso de custódia, sem dinheiro para outra briga judicial, e o Owen não queria passar mais um ano em tribunais. Ele só queria que alguém dissesse oficialmente que ele não tinha feito nada de errado. Eles chegaram a um acordo. A Meredith assinou uma retratação.
A linguagem era cuidadosa, escrita por advogados, para minimizar o quanto ela realmente admitia, mas ainda assim reconhecendo que as informações eram falsas, algo sobre os dados serem pouco confiáveis e pedindo desculpas por qualquer dano causado. Ela também pagou ao Owen um acordo financeiro. Eu nunca perguntei quanto, não era sobre dinheiro para ele, era sobre ter algo no papel. O Owen enviou a retratação para Alison na Virgínia. Eu não sei se ela leu. Eu não sei se isso importava para ela naquele ponto. Alguns danos não se reparam só porque a verdade vem à tona. Eu peguei a Ashley pela primeira vez sob a nova ordem de custódia no estacionamento da delegacia, em uma manhã de sábado, fria e clara. A Meredith chegou com o carro, saiu e entregou a mochila da Ashley sem olhar para mim, disse algo sobre o dever de casa estar no bolso da frente. Toda a troca levou 30 segundos. Policiais entrando e saindo, sem prestar atenção em nós, apenas mais uma troca de custódia. Um jeito estranho de começar o fim de semana com sua filha, mas era o que a juíza tinha determinado. No carro, a Ashley perguntou por que a mamãe tinha chorado tanto ultimamente. Eu disse que adultos às vezes passam por momentos difíceis, mas que a mamãe a amava e que tudo ficaria bem. Ela começou a me contar sobre o mascote da classe, um hamster que ela tinha alimentado na semana anterior. Naquela noite, depois que a Ashley dormiu, eu fiquei sentado ali. 10 meses de guerra de custódia, um escândalo falso que quase destruiu minha família, um irmão que estava falando comigo novamente, mas ainda ficava tenso quando eu ligava. De repente, o Owen e eu estávamos reconstruindo aos poucos. Você não conserta esse tipo de dano com uma decisão judicial ou um cheque de acordo. A confiança volta em centímetros, não em quilômetros. A gente almoçava juntos às vezes, falava de esportes, trabalho, coisas normais. Nenhum de nós mencionava aquelas semanas em que não nos falamos. Algumas coisas você simplesmente deixa para trás. Meus pais vieram jantar na semana seguinte. Minha mãe me abraçou por um longo tempo quando entrou. Meu pai apertou minha mão e disse que estava orgulhoso de como eu tinha lidado com tudo, disse que lamentava as vezes em que tinha hesitado. Eu disse que não havia nada pelo que pedir desculpas. A Alison ficou na Virgínia. O Owen me disse que eles tinham tido exatamente uma ligação desde que ele enviou a retratação. Ela disse que precisava de mais tempo. Ele disse que esperaria o tempo que fosse necessário, mas a voz dele não soava esperançosa. Algumas coisas simplesmente não voltam. Essa é a parte que a Meredith nunca considerou. Ela saiu com custódia compartilhada e o orgulho praticamente intacto, enquanto meu irmão perdeu alguém com quem ia se casar, tudo porque ela queria vencer uma batalha de custódia. A Meredith concluiu as aulas de coparentalidade, aparecia pontualmente nos fins de semana dela. A Ashley sempre voltava feliz dessas visitas, e isso era o que realmente importava. Talvez a Meredith estivesse aprendendo alguma coisa, talvez estivesse apenas sendo cuidadosa. De qualquer forma, a Ashley estava protegida. O Owen ficou noivo novamente 14 meses depois, com outra mulher, que ele conheceu em uma conferência de trabalho. Ela é boa, trata ele bem, olha para ele como alguém em quem realmente confia. Eu fui o padrinho dele na recepção. O Owen me puxou de lado perto da entrada do jardim. Ele parecia genuinamente feliz pela primeira vez em meses. Ele disse que sentia muito por aquelas semanas de silêncio depois que o dossiê apareceu, disse que tinha deixado as mentiras da Meredith entrarem na cabeça dele, que deveria ter sabido melhor. Eu disse que aquilo tinha acabado, disse que estávamos bem. Ele assentiu, apertamos as mãos, depois ele me puxou para um abraço. Não precisávamos dizer mais nada. E é isso, essa é a minha história. Digam aí, pessoal, o que vocês fariam sobre coparentalidade com alguém que transforma mentiras em armas? Coparentalidade paralela para sempre ou tentar terapia e cursos e torcer para que ela mude? Se você gostou deste vídeo, por favor aperte o botão de inscrição. Isso realmente ajuda o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado.